Modernismo em Portugal, Fernando Pessoa. Bom, Fernando Pessoa tem os heterônimos e tem uma obra ortônima. Ontem eu publiquei um videozinho explicando mais sobre a poesia ortônima e heterônima, mas aqui eu vou dar uma repassada geral. Bom, a poesia ortônima é aquela cuja autoria corresponde ao autor real. Então, nesse caso, a gente está falando de modernismo em Portugal, relembrando as características do modernismo em Portugal, lembrando que o modernismo é um movimento de constante ruptura, visa a dessacralização da obra de arte, rompe com a sintaxe e introduz o verso livre. O verso livre é aquele que não segue um padrão de métrica definido e apresenta poesia e prosa experimentais. Isso características do modernismo. Aqui a gente está tratando de modernismo em Portugal, modernismo luso, mais especificamente Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa ele vai utilizar poesia ortônima e poesia heterônima. A poesia ortônima é o Fernando Pessoa ele mesmo, ou seja, a poesia ortônima, aquela cuja autoria corresponde ao autor real. Além do Fernando Pessoa e seus heterônimos mundialmente conhecidos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o Álvaro de Campos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, diversos escritores criaram pseudônimos para comporem suas obras, como as Irmãs Brontë, Daniel Handler, Agatha Christie e Stephen King. Então, a poesia ortônima é quem cria, ou seja, o autor ele mesmo, ao passo que a heterônima é criada, é uma personalidade inventada. E aí, em poesia ortônima, há uma obra que o Fernando Pessoa publicou, A Mensagem. No vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, vocês podem acessar lá e entender um pouco mais a fundo sobre essa obra. Mas, basicamente, é um livro de poemas do escritor Fernando Pessoa, é dividido em 3 partes, Brasão, Mar Português e o Encoberto, e a principal característica de Mensagem é seu caráter nacionalista. Por quê? O Fernando Pessoa vai fazer uma exaltação à nação portuguesa. E ele busca reviver o sonho de uma nação grandiosa, cantando um Portugal desejado por seus feitos gloriosos. Então tem um caráter muito nacionalista. Basicamente, como a sua principal característica é o nacionalismo, o eu lírico ressalta o heroísmo e a grandeza de Portugal. Bom, agora na parte da poesia heterônima, então, como eu mencionei, ele cria, inventa personalidades. Dentre os principais, os principais não, as personalidades que ele cria são Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Vamos entender um pouquinho de cada um deles, porque a gente vai fazer uns exercícios logo mais para consolidar todo este conteúdo. Bom, Alberto Caeiro, ele nasceu no campo, em zona rural. Ele viveu a vida toda ali no campo e aí ele morreu de tuberculose em Lisboa. Só que durante sua vida ele não teve profissão, só frequentou ali os primeiros anos da escola, mas o Alberto Caeiro é o mestre dos outros heterônimos. Para o Alberto Caeiro, o conhecimento, o saber, a sabedoria vem de sensações físicas, sensoriais, ou seja, ele é o poeta dos sentidos, porque o saber provém dos sentidos, o saber provém das sensações. Ele é anti-intelectual, ele nega toda forma de abstração e reflexão sobre o sentido da vida e das coisas em geral. Há um paradoxo em sua poética, porque ele pensa que não se deve pensar. Então, ele pensa que não se deve pensar. Isso é o que? Um paradoxo. Alberto Caeiro, então, é o poeta dos sentidos, ele fala que o saber vem das sensações, ele é anti-intelectual e ele fala que ele pensa que não se deve pensar. Então, isso é um paradoxo construído.
Basicamente, ele pensava que pensar e refletir ia obscurecer a realidade. E o Ricardo Reis? Bom, Ricardo Reis nasceu no Porto, em Portugal, é médico, ele migrou para o Brasil, emigrou para o Brasil. Então, ele nasceu em Portugal, é médico e emigrou para o Brasil. Ele segue muitas vezes a temática que provém do classicismo. Que temática? O carpe diem, num estilo contido, racional, equilibrado. Ele tem muita influência do poeta romano Horácio. Essa temática do classicismo, o carpe diem, visava o aproveitamento da vida, porque olha, a vida é breve, a vida é fugaz. A fugacidade da vida faz com que a gente tenha que aproveitar ela a cada segundo. Esse é o pensamento do Ricardo Reis. Ele é adepto à monarquia, é um poeta mais erudito. E o Álvaro de Campos? Álvaro de Campos nasceu em Tavira, ele se formou em engenharia naval e tem conhecimento sobre a engenharia mecânica. Ele é um radical modernista, ele é radicalmente modernista. Por que ele é radicalmente modernista? Porque ele valoriza a tecnologia, a velocidade, no estilo que justapõe palavras e versos, rompendo a coesão, as passagens lógicas. Embora ele exalte os tempos modernos, ou seja, ele seja extremamente modernista, ele sente o aniquilamento existencial de uma sociedade que banaliza a vida e o ser. Ele se sente desintegrado, considera-se histericamente histérico. Ele foi decadentista futurista, até aderir às visões mais nihilistas. Dos três heterônimos, o Álvaro de Campos é o mais moderno, que mais tende às visões da modernidade e da cidade. Certo. Agora, exercícios. Sou um evadido. O que é evadir? Evadir é fugir. Sou um fugitivo, então. Sou um evadido. Evadir é fugir, então sou um fugitivo. Logo que nasci, assim que eu nasci, fecharam-me em mim. O que ele está querendo dizer aqui? Sou um evadido, logo que nasci, fecharam-me em mim. Quando nós nascemos, diversos fatores são impostos à nossa identidade. Ah, mas eu fugi. Aqui ele diz, mas eu fugi do quê? Da identidade dele, porque se quando a gente nasce, várias coisas vão sendo impostas à nossa identidade, o que ele faz? Ele foge da identidade dele para ninguém mais colocar, atribuir essa imposição a ele. Se a gente se cansa do mesmo lugar, se a gente se cansa, se a gente nós, o leitor, ele está introduzindo a gente nessa obra. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? O que ele está querendo dizer? A gente não se cansa? A gente se cansa de uma casa, né, do mesmo lugar, a gente se cansa de um trabalho, a gente se cansa de uma escola, a gente se cansa da gente. Então, por que a gente não pode se cansar? Por que essa restrição em se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte, ando fugido das autoridades. Oxalá que ela nunca me encontre, que ela nunca me encontre. Então ele está fugindo cada vez mais da identidade dele, da alma dele, de quem ele é, de quem ele representa. Ele está cansado, ele está fugindo a todo instante, ele não quer que a alma dele encontre ele. Ser um é cadeia, ser eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. A fuga retratada no poema é uma fuga da identidade. O eu lírico expressa um desejo em. Então, o que ele quer? O que ele está desejando? Vamos lá. Sou um evadido, logo que nasci, fecharam-me em mim, mas eu fugi. Aqui tudo ele está afirmando. Se a gente se cansa, que ele introduz o leitor na conversa, do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Aqui é uma pergunta retórica.
Minha alma procura-me, mas eu ando a monte, ando fugido das autoridades. Então aqui ele está afirmando de novo. Minha alma está me procurando ali, mas eu estou fugindo dela. Está afirmando. Oxalá que ela nunca me encontre. Aqui ele está expressando um desejo, porque ele está falando, ai, tomara que ela nunca me encontre, porque eu não quero que ela me encontre. Então, oxalá que ela nunca me encontre, expressa um desejo. O eu lírico inclui o leitor em sua argumentação. Bom, a gente já viu diversas vezes que a gente fica incluído aqui nessa obra na segunda estrofe, né? Porque a primeira estrofe engloba sou um evadido, logo que nasci, fecharam-me em mim, mas eu fugi. Essa é a primeira estrofe. E, para quem se confunde entre estrofe e verso, os versos são as linhas da estrofe. Então, estrofe é como se fosse o parágrafo aí da obra. E o verso são as linhas. Então, por exemplo, o segundo verso da primeira estrofe é logo que nasci. O primeiro verso da segunda estrofe é se a gente se cansa. E justamente nesse se a gente se cansa, que é o primeiro verso da segunda estrofe apenas, nós temos a inclusão do leitor na argumentação. Então, na segunda estrofe apenas. Decorre da evasão empreendida pelo eu lírico. O que provém, o que advém, o que decorre da evasão empreendida pelo eu lírico? Bom, ele fala aqui que ele é um evadido. O que é evadir? É fugir. Então, provém dessa evasão. O que vem desse desejo de fugir, dessa fugacidade, dessa fuga? Por que ele está fugindo? Por que o eu lírico está fugindo? E do que ele está fugindo? Ele está fugindo da identidade dele, como a gente viu na questão 1. E aqui, se ele está fugindo da identidade dele, por que isso está acontecendo? Porque ele está tendo um conflito interno. Então, é a sua cisão interna. Ah, eu não coloquei o correto aqui? Não. Mas é a sua cisão interna. É a Coroai-me de rosas. Ah, perdão, já tô lendo aqui, mas esse é um poema do Ricardo Reis, que a gente vai ler um poema do Ricardo Reis, que é o heterônimo do Fernando Pessoa. Só lembrando que o Ricardo Reis, ele é aquele médico que retoma aquela temática do classicismo, que é o Carpe Diem, tá? Tem um estilo contido, racional, equilibrado, harmônico, mas sempre, né, relembrando aquela mitologia grega, o Carpe Diem. Coroai-me de rosas, coroai-me em verdade, de rosas, rosas que se apagam, em fronte a apagar-se, tão cedo, coroai-me de rosas e de folhas breves, e basta. Nesse coroai-me de rosas, que lá, né, nos tempos antigos, representava a coroa de rosas? Né? No classicismo, na temática do classicismo, ou seja, a gente está retomando mitologia grega. Na mitologia grega, a coroa de rosas era um hábito grego. Então, coroa de rosas representava um hábito grego. Esse coroai-me de rosas, que se repete, ele está falando o quê? Façam uma coroa de rosas para colocar na minha cabeça. Façam uma coroa de rosas para colocar na minha cabeça. Coloca na minha cabeça a verdade de rosas. Essas rosas que se apagam, essas rosas que murcham, em fronte a apagar-se. Fronte é o que? A testa. Se a gente está falando para colocar uma coroa na cabeça, então em fronte, na testa, a apagar-se. Tão cedo, tão breve, a gente pode falar, né? Tá tão rápido, elas estão murchando, as rochas estão morrendo tão rápido. E de folhas breves e basta. O que ele está fazendo como se estabelecesse uma metáfora? As rochas estão morrendo, as rochas estão murchando tão rápido e a gente também se vai rápido.
A vida é muito breve. O tema tratado no poema é a necessidade de se buscar a verdadeira razão para uma vida plena. O que está falando de vida plena? Eu quero ter uma vida equilibrada, harmônica, pleníssima, quero ter muito dinheiro no bolso para gastar da forma como eu quero, comer um salmãozinho grelhado. Não. O tema tratado no poema é a fugacidade do tempo.